Você vai acompanhar, a partir de agora, o programa Construção em Alta. Tudo sobre construção civil, reformas e arquiteturas com William Pilati e Giovanna Facchinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, empreendedor do setor de imóveis, móveis e software. Todas as terças a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e também do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga o @podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos.
Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então mande sua pergunta, participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo Jordan Piva e Clayton Kibinski, da Eviva Móveis. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, Clayton. Boa noite, William. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, William. Boa noite, Jordan. Para iniciar, Clayton, fala um pouquinho quem é o Clayton, da história do Clayton e também como chegou na Eviva, quanto tempo de casa, conta um pouquinho da tua história. Bom, eu estou no setor de móveis, né? Isso já tem uns 8 anos, né? Comecei cedo. Entre indas e vindas, como representante, depois um pouco mais fixo, interno. Depois também fiquei um tempo afastado do setor, algo em torno de uns 2 anos. E acabei retornando nos últimos 2 anos aí agora, que eu estou na Eviva, por um convite do Diego, né? Uhum. Trabalhava antes maior tempo na parte do seriado, não do planejado. E conheci o Diego por meio da entidade, né? O Sindimóveis. E ele acabou me fazendo um convite para participar do projeto da Eviva. Mudou um pouquinho de setor. Mudei. Jordan, fala um pouquinho do Jordan e também de quanto tempo está na Eviva e atuação também. Perfeito. Então, eu sou o Jordan Piva. Eu trabalho há 11 anos no setor moveleiro. Já trabalhei em outras indústrias, né? Trabalhei na Unicasa, trabalhei na SA, trabalhei no Grupo K1. Desde 2022 eu estou na Eviva. Fui o primeiro contratado dessa nova era da Eviva, de 22 para cá. Né? Já trabalho na área comercial há 16 anos, então tenho bastante conhecimento de área comercial. E desde 22 eu atuo na Eviva, sou supervisor de expansão. Então todas as aberturas que acontecem na Eviva e que aconteceram de 22 para cá passaram pelo setor de expansão. Jordan, tu falou desde 22 e que 22 teve um movimento dentro da Eviva, né? A gente estava falando no bastidor aqui sobre uma questão de posicionamento de marca, reposicionamento. Conta como é que foi esse ponto, né? E o que está sendo mudado, o que mudou nesse período, né? E os próximos passos aí, já começa a dar um norte dos próximos passos. Claro. A Eviva, falando um pouquinho da marca, né? Ela existe como Eviva desde 2002, tá? E como modelo de negócio desde 1992, quando ela ainda era chamada por HB System, que era um outro produto, né? Um produto seriado, como toda a indústria moveleira de Bento Gonçalves praticamente começou no seriado, Iniciou, né? Então, em 2002 ela vira Eviva, oficialmente Eviva Bertolini. E de 2002 a 2022, né? A Eviva desenvolveu o trabalho, consolidou o trabalho, é uma marca já reconhecida a nível nacional, só que em 22 houve um grande movimento do Grupo Bertolini, né, que é o detentor da marca Eviva, né, de fazer investimentos substanciais, tanto em Parque Fabril quanto em abertura de franquias, para reposicionar a Eviva no mercado nacional. A Eviva ela sempre foi reconhecida como uma marca que entregava muito através do seu produto. Desde sempre a Eviva entregou muito o seu produto. Só que ao longo dos anos, assim como outros segmentos, não só moveleiro, né? Se tu não faz investimento constante, tu não traz melhorias, tu não traz inovações, uma marca, um produto, um segmento pode acabar sendo caindo no esquecimento, entre aspas, né? Então, em 2022, a Eviva fez um forte investimento, tanto no Parque Fabril. Coincidentemente, foi a minha chegada em 22, juntamente com o Diego Machado. Depois o Clayton chegou em 24. E a partir de 22 a gente fez a reformulação de equipe. Então, saíram algumas pessoas, chegaram outras. Então, é um processo de profissionalização, vamos dizer assim, de melhoria, de investimentos, desde produto, Parque Fabril, equipe. Eu diria que, complementando, claro. Eu diria que da porta para dentro foi um reposicionamento por completo. Sim. Tanto de máquinas, de pessoas, de sistema, enfim, tudo novo praticamente. Tudo novo, né? Tudo novo. O público que... antes do público, vamos para a questão do grupo, né? Hoje, a Eviva é do Grupo Bertolini. Vocês conseguem explicar um pouquinho quem é o Grupo Bertolini?
Quer fazer as honras? Bom, vamos lá. O Grupo Bertolini é composto pela Eviva, né? Pela Logber, pela BSA, pela BMA e pela Tubos, né? Bertolini Tubos. Então, são essas 5 empresas que compõem o Grupo Bertolini, né? Ela é localizada em Bento? Localizada em Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves. Sim, Sempre em Bento Gonçalves. vou complementar aqui. Além dessas marcas, nós temos também uma transportadora própria, que é a Logber, né? E só explicando, né, para nós é um assunto comum as siglas, né? BSA e BMA, né? Mas Exatamente. a BSA basicamente é Bertolini Sistemas de Armazenagem, tá? E BMA é Bertolini Móveis de Aço. Essas duas marcas, elas não estão sediadas em Bento Gonçalves, elas estão num outro parque fabril que a Bertolini tem, que fica em Colatina, no Espírito Santo. Mas são 5 marcas hoje, né? Que é o maior parque fabril, no caso. Que é o maior né? parque fabril, o maior número de funcionários, né? Exatamente. Estão em Colatina, no Espírito Santo. Entendi. E aí, voltando agora a Eviva. Esse reposicionamento mudou o público, mudou a forma de atuação ou praticamente se manteve o padrão que era entregue na época, porém se mudou a forma de comunicação, gestão, estrutura? Eu diria que o público da Eviva sempre foi o mesmo desde o início. Tirando a época quando a Eviva era conhecida pelo HB System, que entregava um outro produto, como Eviva mesmo, desde 2002, ela sempre atendeu o público de alto padrão. Sempre teve um bom produto, sempre teve uma entrega boa, sempre teve soluções inovadoras, diferentes. É personalizado, né? Que te entrega o que cada Total, um precisa de forma diferente, né? Que é o milímetro a milímetro. Sempre foi assim. Hoje, inclusive falando sobre isso, né? Hoje a gente vê outras fábricas e outras marcas vendendo isso como um diferencial, né? E a Eviva, desde a sua criação, ela já trabalha no milímetro a milímetro, no peça a peça. Então, de 22 para cá, o que mudou, William? A gente, pelos investimentos, tanto em casa-cor, fábrica, produto, reposicionamento de algumas franquias, porque algumas franquias ao longo desse período acabaram trocando de proprietários, algumas nós fechamos porque não tinha não condizia com o posicionamento da Eviva. Nós conseguimos dar mais peso de marca, né? Mais desejo de marca, porque como o produto ele sempre foi bom e onde ele vendia ele já era considerado um bom produto, a gente só fez com que o restante do Brasil soubesse. Como que foi feito isso? Através de uma casa-cor muito bem posicionada em 23, através de uma casa-cor muito bem posicionada em 25, isso requer investimentos. Então, quando a gente fala de investimento, que a gente está falando de investimento fabril, claro, máquinas novas sempre são bem-vindas, né? Em termos de produção, produzir com qualidade, produzir com o mínimo de erro possível. Mas se tu tiver um produto bom, uma marca boa, e ela não for explorada através de marketing, de campanhas, de ações, né, que dê peso a nível nacional, não adianta só ter o produto, né? Então, essa virada de 22 é muito baseada nisso, em posicionamento. Hoje, em todas as praças que a Eviva atua, ela é reconhecida por entregar um serviço de alto padrão, tanto de produto, quanto de soluções, quanto de serviço também. Sim. Hoje, esse posicionamento, tu comentaste um pouquinho sobre mostras, né, de casa-cor e tudo mais. O trabalho de vocês ele é muito aproximado ao arquiteto, muito próximo ao arquiteto e, inclusive, a questão da milímetro faz com que cada projeto seja único e entregue 100% pronto para o arquiteto. De acordo com como cada profissional de arquitetura deseja que a loja desempenhe e que a indústria entregue, né? Então, eu diria que, basicamente, hoje 95% o público é arquiteto. Não temos tanto cliente de porta, sabe? Cliente final. Nós temos, desculpa, William, nós temos oficialmente um dado, né, medido através dos sistemas de gestão da Eviva, que 85% das vendas vem através de especificadores. 95%, perdão. Esses 5% que não vem através de arquitetos, a gente até recomenda que as lojas indiquem um arquiteto, porque é um produto, como ele tem um valor agregado alto e ele é totalmente personalizado, hoje a gente só não produz o que a física não permite, ou que a gente sabe que não vai funcionar, que vai afetar a segurança de um consumidor. Então, a gente só não produz isso, o resto a gente produz tudo que o arquiteto precisa. Então, para o público especificador,
A Eviva é uma excelente alternativa, uma excelente entrega de produto e de projetos, porque o arquiteto ele não gosta de escutar o não, né? Então a gente trabalha para evitar ao máximo falar não para o arquiteto. E hoje, como é que tu faz para aproximar desse arquiteto? Porque muitas vezes a gente traz tanto o varejo quanto outras indústrias que comunicam também com o arquiteto, e aí faz evento, trabalha com a parte do treinamento, propriamente dito, porque a especificação do produto, ela é muito relevante nesse caso. Sim. Né? E o arquiteto especificador conhecer o que ele está ofertando, a gente acredita que é bem importante, e isso chegar na ponta é uma dificuldade muitas vezes quando tu pega uma região, uma abrangência de âmbito nacional, né? Tu tem que estar com a ponta lá, a análise do teu parceiro lá na ponta, ela tem que ser muito detalhada. Hoje vocês vão como fábrica treinar esse arquiteto, treinar esse parceiro, ou o lojista da ponta é que faz esse serviço? Acredito que, respondendo, o que mais chama o arquiteto para que ele se torne um parceiro ou até mesmo um especificador da marca, né? É estarmos presentes em mostras e Casa Cor e também participar, ser integrante de núcleos de arquitetura locais, de regiões, sabe? Isso faz com que traga o arquiteto, que ele venha conhecer a loja, o ponto de venda que temos, né, na região, e a partir disso ele entenda o que ele pode especificar para o cliente que ele tem, né? Hoje a loja, ela tem a questão de alguém que auxilia esse arquiteto quanto ao projeto, quanto a orientações ou quanto ao auxílio, ou o projeto vem totalmente direto, já feito pelo arquiteto dentro da plataforma de vocês? Tem as duas modalidades, tá? Tem tanto a loja que recebe o projeto de mobiliário direto do arquiteto. Certo. E tem um arquiteto que daqui a pouco ele tem uma parceria já de um pouco mais de longa data com a loja, com o próprio consultor de vendas, né? Que ele confia na loja, confia no consultor e diz, olha só, eu imagino isso e eu quero ver o que você tem para me ajudar, para me ofertar nesse projeto aqui. Trabalha em conjunto Trabalha com em conjunto. O pessoal da loja para deixar com que seja bem entregue o no detalhe. Hoje quando um arquiteto envia um projeto para uma loja, a loja poderia sim pegar o projeto e simplesmente replicar no software. Poderia, tá? Não é a nossa orientação. A nossa orientação é que o consultor, que na Eviva o vendedor é chamado de consultor porque ele deve prestar uma consultoria de projetos. Ele tem que pegar o projeto do arquiteto e pensar nas melhores possibilidades e viabilidades, porque o arquiteto, por mais que o arquiteto ele seja um profissional muito qualificado, que estudou, que se especializou, nem sempre as soluções que ele oferece para o cliente é a melhor. Então, a loja ela não deve interferir no projeto de um arquiteto, mas ela deve orientar o projeto para que seja economicamente, né? até economicamente viável, porque muitas vezes o arquiteto que não entende de um determinado produto, porque não é o métier dele é desenvolver projetos e não entender se é comercialmente viável ou não, a loja tem esse papel. Então, se a loja entender que tem alguma coisa que pode destoar, desde de concepção de projeto ou custo até mesmo, a gente poderia dizer assim, né? A loja deve informar o arquiteto, mas sempre no âmbito de consultoria, de dar uma solução melhor e que não afete os traços do arquiteto, né? Sim. Porque o arquiteto valoriza muito que os traços dele sejam respeitados. Como cada projeto é único, então tem que ser o do traço do arquiteto. Tem que ser um projeto singular para ele e para o cliente dele. Então, o consultor, ele pode dar alguma opinião, né? Mas, claro, se pondo no lugar de consultor, para que não, como o Jordan disse, não afete o projeto do arquiteto. Né? A gente pega muito arquiteto aqui e às vezes um ponto que a gente entende que é difícil do arquiteto conhecer de tudo a todo tempo, né? Porque assim, ele tem que entender da iluminação e cada novidade que tem na iluminação, ele tem que entender da parede, do que vai dentro da parede, ele tem que entender do revestimento, ele tem que entender... então, muitas vezes é bastante coisa e aí a maioria dos fornecedores que a gente atende aqui bate um papo com a gente, eles tentam passar isso e auxiliar na questão da orientação, né? Que é o que vocês estão me dizendo, é uma orientação consultiva de troca de ideias justamente para ser mais assertivo na questão do projeto, né? E como a Eviva ela tem um produto
muito customizável, ao nível de customizar o customizável que a gente comenta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Existe uma linha de cabideiros da Eviva que ele é personalizável, escolhe o tipo de couro, a cor do couro, né? Se vai ter couro ou não vai ter, um exemplo, né? E dentro disso ainda existem as personalizações. O arquiteto não tem como saber isso. Sim. Então, cabe à loja informar os diferenciais, porque hoje um cliente de alto padrão, ele valoriza muito os detalhes. Isso que diferencia um produto de uma marca para outra são os detalhes. A Eviva tem produtos que são exclusivos da Eviva, que são produzidos só pela Eviva, e aí cabe à loja mostrar isso para o arquiteto, porque o arquiteto também gosta de ser valorizado, ele também gosta que respeitando os traços dele, mas que tenha um toque de exclusividade, que ele possa dizer que aquele projeto foi assinado por ele em determinada loja. E quando tu trabalha com uma marca que tem peças exclusivas, o arquiteto acaba também sendo valorizado junto, né? Sim. Desculpa, William, só para respondendo daqui a pouco a tua pergunta de se vai alguém treinar o arquiteto. É uma boa pergunta. A gente não treinaria o arquiteto. Nós treinamos o consultor, com o nosso colega, o Alexandre, né, que faz a parte de treinamento, a Dani e ela também. Nós treinamos o consultor para que ele possa suprir as demandas do arquiteto. Sim, e apresentar informação quente lá para o arquiteto. E apresentar os nossos diferenciais como marca, como indústria. E nós temos muitas franquias, William, que para manter esse arquiteto atualizado, fazem visitas frequentes aos escritórios para abordar um tema específico, para tratar uma linha de produtos que a Eviva tem. Então, é uma responsabilidade da loja, orientada pela Eviva e acompanhada também pelo supervisor comercial, em alguns casos, né? A gente visita juntos os arquitetos também para dar um peso de indústria. Como a Eviva ela tem uma rede de lojas menor e é proposital isso, nós conseguimos acompanhar no detalhe. Então, é comum que a gente visite os escritórios juntos para falar sobre produtos, né? Então, as franquias elas vão mantendo os escritórios atualizados, não só em termos de cores, que é muito comum. Que é mais tradicional. Mais tradicional. Assim, entregar uma maleta de cores novas. Isso é um beabá para a Eviva. Isso a gente nem considera. Não, isso a gente não considera, porque isso é quase como uma obrigação, né? Mas falar sobre uma linha nova assinada, um produto novo, um produto diferencial. Isso a própria equipe vai visitar os escritórios através do consultor, que na loja os escritórios de arquitetura são divididos por consultores, para também não dar conflito entre os próprios consultores, né? Então, cabe ao consultor a responsabilidade de manter o seu escritório, que está na sua carteira, atualizado de lançamentos, de tendências, né? Jordan, tu comentou sobre essa expansão, esse movimento desde de 22, e isso está na questão de volume de loja na tua abertura tu falou que tu faz a parte de expansão, né? Sim. Como é que é a questão de entender o mercado, né? E onde vai ser posicionada uma Eviva, porque ela tem que ter uma demanda aceitável para se manter. Tu comentou que é franquia também, né? No meio da tua apresentação. Como é que tu faz a definição de ponto, a definição de loja? Qual é o tamanho de uma loja da Eviva aqui na nossa região? Aonde está as principais ou as mais próximas também? Até para dar um norte para quem está nos ouvindo conhecer um pouquinho. Certo. Hoje, basicamente, para a gente escolher uma praça-alvo, ela tem que passar por ela pode passar por 3 critérios. Primeiro, nós temos um material comprado que ele é atualizado todo ano, né? Onde ele vai dizer a renda per capita da cidade, a quantidade de arquitetos, a quantidade de empreendimentos de alto padrão, que afinal é o nosso segmento. Então, ele já vai dar uma direção para nós. Certo. Nós também analisamos se os concorrentes estão lá, porque ter um concorrente na cidade é um bom sinal. A gente não enxerga o concorrente como um problema. Então, a gente sabe que se o concorrente está lá é porque também ele entendeu que aquela praça é validada. E hoje a Eviva, basicamente, ela está posicionada em todas as capitais, ou vai estar em todas as capitais, ou grandes centros do país. Vamos dar um exemplo aqui de uma boa praça que nós não temos franquia ainda, que é Campinas. Campinas não é uma capital, mas é um grande centro do país. Então, a gente sabe mais ou menos através desses 3 fatores. Então,
material, né? Certo. Comprado com dados atualizados de mercado, de população, de renda. Os concorrentes são um bom indício e capitais ou grandes centros, né? Quer dizer que uma Eviva não pode dar certo numa cidade pequena? Não é uma regra, tá? Não é uma regra, porque hoje o nosso mercado e o nosso público-alvo, ele está muito baseado em relacionamento. Então, se existir uma cidade no Brasil que ela seja menor e que ela não se enquadre, por exemplo, nas características que eu acabei de citar, mas que o investidor ele é muito bem relacionado e que exista um público, uma demanda de público, pode ser sim que funcione. Então, o nosso negócio ele é muito baseado em relacionamento. A gente leva em consideração, sim, o tamanho da cidade, mas isso não define o jogo. Não define o jogo, né? Então, por exemplo, hoje nós temos, no Rio Grande do Sul, nós temos a franquia em Porto Alegre. Nós poderíamos ter uma franquia no litoral gaúcho? Poderíamos. Tem público? Tem público. Mas será que é bacana ter uma loja no litoral, sendo que a loja de Porto Alegre poderia atender o litoral? Então, a Eviva ela também cuida muito a questão da própria concorrência entre marcas. Porque a gente não pode pensar só no número de franquias, porque a gente poderia ter uma no litoral, a gente poderia ter uma em Porto Alegre, a gente poderia ter uma em Canoas, em São Leopoldo, só que elas provavelmente vão competir entre elas mesmas e aí pode ser que a gente tenha um problema em todas elas. Então é melhor que a gente tenha uma loja... Exatamente. É melhor que a gente tenha uma loja bem posicionada. Pegando esse gancho, como a gente preza por qualidade de atendimento e não quantidade de lojas, a gente não... Por exemplo, temos uma loja em Porto Alegre, uma loja em Canoas, uma loja no litoral, daqui a pouco os atendimentos vão ser diferentes. Sim. E uma pessoa, um arquiteto vai visitar a loja de Porto Alegre, tem um atendimento diferente da de Canoas, vai conflitar entre a própria marca ali, ela vai escolher por qual que ela vai optar por ir. Então, nós temos uma loja em Porto Alegre que atende com excelência, ela está totalmente repaginada agora, né? Ela está reposicionada e tem o quê? Uns 3 meses que o Márcio... Foi em julho. 3 meses, né? Que ela reinaugurou. Então, Sim, temos no Rio Grande do Sul apenas Porto Alegre hoje, né? E hoje essa questão de análise que vocês fazem de estar atendendo a região, ela faz jus a isso. Então, normalmente vai ter uma loja em outro lugar onde se perceber que ou não tem capacidade de atendimento para aquela loja que está, ou uma demanda muito alta em outra região. Exatamente. Caxias tem uma demanda muito alta, eu colocaria uma franquia em Caxias, mas não uma tão próximo, talvez, de Porto Alegre. E a expansão da Eviva como conceito, ela nunca se baseou em quantidade de lojas. Nunca. Ela sempre se baseou em qualidade de lojas. Tanto é que hoje, dentro da rede da Eviva, nós temos vários franqueados que têm 10 anos, 15 anos, 20 anos de grupo. Então, é um negócio que quando o investidor pensar em Eviva, ele com certeza vai pensar em perpetuidade do seu próprio negócio. É um investimento alto, é uma loja que requer muito investimento de relacionamento, de eventos, de visitas. Então, pro investidor que pensa em colocar uma Eviva, ele tem que ter a segurança de que aquele negócio ele vai ser rentável e ele vai se perpetuar. A gente não está preocupado se ele vai faturar absurdos no primeiro ano e depois ele vai fechar no segundo. Sim, não é esse o objetivo. O que a gente está preocupado é que ele fature muito no primeiro ano e no segundo e no terceiro e que ele se perpetue no mercado dele. Hoje tem um tamanho mínimo de loja? Existe sim um padrão que é no mínimo 250 metros quadrados, mas se aparecer um ponto de 200, a gente vai descartar? Não, a gente não vai descartar. Mas por que a gente orienta que seja no mínimo 250 metros quadrados? Porque como nós temos tantas coleções exclusivas e que a gente precisa mostrar, 250 metros quadrados é o mínimo para mostrar todo o produto da Eviva. Se tiver um ponto de 200, vai funcionar? Vai funcionar. Só que talvez uma das coleções tu não possa apresentar no showroom, tu vai ter que mostrar de outra forma. Então, 250 é um número seria o ideal aceitável, dali vamos dizer diante, assim. teoricamente. Exato. Maravilha! Vamos fazer uma breve pausa para ouvir os nossos apoiadores, eles que fazem o Construção em Alta acontecer. Fiquem ligados, já retornamos com mais conteúdos. Apoiadores
culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Estamos de volta, um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Frisa Acabamentos, Futura Luz Iluminação, Painel Imobiliário, Espaço Decor e Eviva Móveis, por apoiar o nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever algum programa que já passou por aqui? É só seguir a gente no @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube. E para quem acabou de chegar, hoje os nossos convidados são Jordan e Clayton da Eviva. Vamos continuar com o nosso papo, falando um pouquinho sobre... Falamos já sobre reposicionamento de marca, falamos sobre um pouquinho da estrutura que a Eviva entrega. Agora falando um pouquinho sobre esse reposicionamento e o volume de lojas que vocês têm hoje em operação.
Jordan, acho que se tu puder nos explicar um pouquinho de como foi esse reposicionamento de loja, né? Então, como é que foi as mudanças que aconteceram no ponto de venda e também quantas lojas abriram e quantas estão ativas hoje. Sim. O número atual hoje são 37 franquias, tá? Contando Brasil e exterior, tá? E Viva também tem pontos de venda fora do país. E o número oficial entre aberturas e reposicionamentos é 19. Então, nós praticamente mudamos metade da rede, da né? rede, né? E mais as aberturas, certo? Por que as lojas reposicionaram? Porque entendemos em determinado momento que ela não atendia o nível de excelência que nós estávamos propondo. Então, nessas praças, a gente considera um número de abertura porque nós deixamos de fechar uma franquia e colocamos um novo investidor. Então, é um trabalho duplo, né? Não fecha uma e abre outra. Sim. E praças onde nós não atendíamos, nós passamos a atender, né? A gente pode citar aqui Rio de Janeiro, foi um reposicionamento muito importante. Nós tivemos abertura em Ribeirão Preto, Sinop, Macaé, Fortaleza... Esqueci alguma agora de cabeça. Juiz de Fora, que é a última que nós abrimos faz 20 dias que ela abriu oficialmente. Então, a Eviva, ela marcou presença onde ela não estava e ela reforçou o posicionamento de marca em praças onde ela já estava, mas que não estava atendendo o nível de exigência que a indústria exigia, né? Então, de 22 para agora, são 20 movimentos, vamos botar assim, né? Entre novas e reposicionamentos. Hoje o processo de abertura de loja, né? Até o Jordan chega lá, falar com o investidor, definir ponto. Isso vocês acompanham em todo esse processo, né? Sim. Definir o ponto, definir o projeto que vai apresentar, como vai apresentar, quanto isso leva, né? E qual vai ser o momento de transição da abertura de loja para passar o bastão para a parte de operação e fazer a loja funcionar. Certo. Uma média hoje nacional vai girar em 8 meses, tá? Uma média. Desde a primeira reunião, análise de documentos, avaliação, né? A Eviva, ela tem um nível de critério bem alto para novos franqueados, né? Então, isso garante também que toda a rede da Eviva sabe que um novo investidor que está entrando no negócio ele é muito sólido. Tanto é que nos últimos 3 anos, que é o período que eu estou na Eviva, a gente não tem fechamento de franquia, a gente não teve nenhum problema com franquia. Então, é uma rede bem sólida. A gente acompanha todos os processos desde o início, desde a escolha do ponto. Só que, geralmente, quando a gente vai para uma negociação, o investidor já tem um ponto em mente. Uma região, porque ele entende mais da região do que nós que estamos à distância, né? Então, por exemplo, lá em São Paulo, o investidor sabe onde é que é o melhor ponto para ter uma loja de imóveis. Sim, ele já fez uma pré-análise, ele já fez, Já né? fez. Mas, caso ele não tenha feito, a gente vai em loco, faz, a gente tem métodos de avaliar pontos, né? Escolhe o ponto. Hoje, os projetos, eles são desenvolvidos pela Eviva, projeto arquitetônico é desenvolvido pela Eviva através de escritórios parceiros, tá? Então, o conceito, ele é feito pela Eviva. Toda a parte de imobiliário interno é desenvolvido pela equipe interna da Eviva. Então, nós desenvolvemos todo o projeto, todo o caderno executivo. Nós fazemos tudo até o envio da mercadoria para a montagem da loja. Nós enviamos um supervisor que acompanha também a montagem. Então, todo o processo, desde o primeiro recebimento da mercadoria, tem um profissional nosso lá acompanhando. Toda a montagem é acompanhada pela expansão. E aí o cortar do laço é na inauguração, que ele oficialmente passa a ser da gestão comercial. Existe um momento onde a gente começa a fazer essa passagem de bastão para que ela não seja tão disruptiva assim, né? Tão abrupta, que é mais ou menos quando a gente já está montando o showroom, que a gente já pode falar sobre formação de equipe, se o franqueado ainda não tem equipe, né? A gente começa a passar esse bastão para a equipe comercial, para eles já ir se familiarizando com os conceitos, com as análises, porque como nós temos uma rede menor, nós conseguimos acompanhar no detalhe todas as negociações,
as grandes negociações principalmente. Então a indústria ela é bem participativa, né, no dia a dia. Sim, vocês pegam na mão do investidor lá no começo e vão até a entrega e aí, a partir daí vai para o outro time que faz a gestão, o acompanhamento de gestão dia a dia, digamos assim, né? E que eu diria, que aí o Cleiton vai explicar um pouquinho do trabalho, mas eu diria que é mais próximo do que a própria expansão que acompanha todo o processo, porque é no dia a dia mesmo, né? Conversa todos os dias com a franquia, né? Usar aí a parte do cortar o laço, né, que o Jordan usou. Então, o Jordan acompanha toda a parte de abertura, desde achar o ponto, enfim, projeto, montagem, entrega. Aham. E quando corta o laço, passaria para mim, né, que faça a Certo. parte da gestão comercial da loja em cada região, né. E esse processo, a gente acaba que brinca, né, o Jordan promete, né? Depois eu escuto a parte de Você vai lá pra cumprir o que ele combinou. caso não aconteça, Essa é né? a parte boa. Mas é diariamente em contato com o franqueado, em contato com a equipe, com o gerente, até mesmo com o pessoal de instalação, projetista, conferência, sempre dando total suporte para que eles não fiquem desamparados em momento algum, né? Hoje o suporte, por exemplo, sem suporte de marketing, comunicação, até vocês comentaram um pouquinho antes sobre a questão de eventos, faz muito evento, né? Essa proximidade, essa orientação, vocês acompanham, vocês sugerem, vocês participam do dia a dia, praticamente de loja, pelo que vocês estão falando, isso vem da base de vocês ou a loja por si só ela anda nesse caminho? Diria de novo que é um pouco dos dois lados, tá? Diria que a maior parte é a loja, por conta de estar na região, de entender o que para cada região faz sentido, né? O que funciona, um caso, estilo né? de evento, sei lá, um brunch ou daqui a pouco uma degustação, algo que convide o arquiteto a conhecer a marca, a Eviva. E temos também, da parte interna, o próprio Gustavo Bertolini, né? Que ele, às vezes, se desloca para algumas lojas, fazer um evento, ele apresentando a marca, contando um pouco da história da família, né, do grupo como um todo também, dizendo como foi concebido a própria linha de produtos que ele desenvolveu, né? Então, os eventos, eles é um pouco de cada lado, um pouco de loja e um pouco de indústria. Eu diria que a maior parte é de loja mesmo, tá? Hoje vocês estarem perto das lojas, né, e muitas vezes visitando, conforme acredito que foi o Jordan que falou no começo, visitando juntamente com o lojista, o arquiteto, os escritórios, mantendo o pessoal atualizado, né? Isso deixa vocês com a informação mais quente do mercado, com as demandas, as necessidades que tem. Eu não sei se seria esse o modelo, né, Cleiton, de estar lá na ponta, tu consegue prever e talvez demandar para a indústria, para o Parque Fabril, o que precisa fazer para a próxima tendência, para uma próxima novidade, o que o pessoal está demandando. Essa análise, por vocês estarem bem dentro da operação, acredito que é um grande diferencial. A gente sempre fica atento a isso, né? Nessas visitas, a entender o que o arquiteto está desejando, o que ele quer ter para os projetos dele. Obviamente que a gente, conversando com a equipe técnica, a equipe de produto também, de P&D da indústria, né, engenharia, nós não saímos lançando produtos porque a gente acha que o momento está pedindo isso. A gente tem que entender se isso faz sentido para a marca, faz sentido para a empresa, termos essa linha de produto. E caso a resposta seja sim, a gente vai em frente para lançar esse produto, né? Hoje, basicamente, todos os anos, a equipe de desenvolvimento de produto da Eviva vai a Milão, né, participar da Feira de Milão, que é a ditadora de tendências, né? E a Eviva tenta adaptar o mais rápido possível as tendências que são vistas lá na Itália. Só que cada marca tem a sua identidade. E essas tendências, elas têm que conversar com a identidade da marca. Claro. Porque Não dá pra se mudar tu tentar lançar tudo que tu viu de tendências, tu vai ter uma salada de frutas de produto que tu não consegue ter uma identidade nenhuma, né? Não tem ninguém. Então, a gente, por estar próximo, sim, a gente escuta. Às vezes não é uma ideia tão boa, mas é importante saber o que o mercado está pedindo. Mas hoje, pelo produto da Eviva ele ser tão completo, é bem difícil que a gente não atenda às demandas de um arquiteto que queira uma coisa específica. Como eu comentei no início, né? A gente só não tem hoje o que a física não permite,
ou que possa ferir, né, um consumidor. O resto a gente tem tudo em linha. Né? Às vezes vem umas ideias mirabolantes, assim, sabe? Que o arquiteto ele tem uma mente bem aberta. Né? Sim. De fazer, Bastante informação e visões diferentes. Né? Isso, daí a gente diz, olha, infelizmente isso não tem como ser produzido, né? A gente não tem como produzir. Mas eu diria que a grande maioria a gente consegue fazer com tranquilidade na indústria hoje. Né? E também porque a Eviva, ela dita muitas tendências, né? Então, um ditador de tendências, ele geralmente vai por uma linha que as pessoas ainda não estão indo. Então, a gente mais orienta o que deve ser feito do que corre atrás do que já foi feito, sim, né? Sim. Até um ponto que tu falaste, Jordan, da questão da solidez do investidor, né? É bom para a marca, né? Pela questão de saber que os parceiros são sadios e tudo mais, mas eu vejo como muito melhor pro teu cliente lá na frente. Sim. Porque ele está comprando de uma empresa que ela é sólida, que o lojista vai estar aí por um longo período, que ele tem força para segurar se tiver algum BO, Sim. né? Porque a gente vê muita marca que a loja abre, daí 3 dias ela fecha, ou ela tem problema, a pessoa não tem estrutura para aguentar o possível problema lá na frente. Sim. E essa análise que vocês fazem de analisar e pegar alguém sólido, que tenha uma segurança, que tenha tudo isso, dá respaldo para a marca. Né? Dá respaldo para a marca e dá respaldo também para o arquiteto, né? Porque hoje o que um arquiteto busca numa marca de imóveis, né? Além de produto, além de posicionamento, ele não quer se incomodar. Porque se ele pensar que ele pode se incomodar por qualquer motivo que seja uma loja que fechou e deixou um cliente dele não atendido, ou uma marca que vende um produto e entrega outro, que a gente sabe que isso acontece né, no mercado moveleiro, ele não leva o cliente nessa loja. Então, quando a gente trabalha com investidores sólidos, que tem comprovação financeira, que tem respaldo no mercado, que tem segurança, o arquiteto ele fica muito mais confortável de entregar um projeto, porque hoje os projetos de Eviva e no nicho que a Eviva atua hoje, eles são projetos com volumes consideráveis. Então, qualquer problema que possa ter com um arquiteto ou com um cliente desse calibre é um problema muito grande. Né? E por sermos franqueadores, nós somos responsáveis solidários por isso. Então, nós vamos ter que atender o arquiteto, nós vamos ter que atender o cliente como indústria, e nós sempre atendemos em eventuais problemas. Então, ele é um risco que o arquiteto não quer ter, o cliente não quer ter, mas a indústria também não quer ter. Eu diria que é um casamento. Né? Eu diria que é uma via de mão dupla, sabe? Como nós participamos de um grupo sólido de 56 anos de mercado, nós também temos que ter um franqueado sólido para que os dois possam atender ao arquiteto, ao seu cliente com a melhor forma possível, digamos assim, né? A gente fala muito aqui, obra normalmente vai dar problema em algum momento, né? Então a gente tem que, o parceiro é quem vai estar ali para resolver o problema, né? E aí ter 56 anos de história, isso já é outra pegada. Ter um parceiro sólido já é outro formato também que garante essa segurança para quem está trabalhando com você. Né? Isso que tu falou aqui, trabalhando com obra, vai ter um problema, né? E geralmente não, quase sempre o planejado, né, o móvel, ele entra por último na obra. Então, daqui a pouco o cliente já está desgastado de um ano, sei lá, um ano e meio de obra, e depois entra o planejado, daí pronto, parece que vai desmoronar, né? E às vezes o que acontece, esse um ano e meio de obra pode ter dado muito problema, né? Exato. E aí o cara já está cansado de tanto problema, ou cansado de ter aquele problema, e aí tu entra com uma situação que o objetivo é nunca dar nada, né? Mas mesmo assim o cara já está esgotado. E aí qualquer coisinha pode ser um problema maior. E a gente sempre comenta que ter problema não é um problema. É não resolver o problema que é um problema. Porque eu nunca vi alguém ficar bravo porque tive um problema e o cara resolveu para mim. Isso, não tem. Você não vai ficar desgostoso Exato. se foi bem resolvido, né? Porque problemas acontecem em qualquer lugar. Aí, Jordan, a gente vai concordar que se o teu parceiro lá na ponta for alguém que talvez dependa da venda de manhã para janta,
ele vai deixar o pós-venda para depois. Com certeza. Sim. Ele não vai atrás de resolver talvez o problema, porque ele vai precisar fazer outra coisa naquele momento. E esse é até um dos trabalhos que a parte comercial faz, né, representado aqui pelo Cleiton. A gente analisa muito as margens de contribuição de venda a venda, para saber se o parceiro está saudável, se ele está conseguindo honrar com todos os compromissos dele. Então, um trabalho que a gente desenvolve, que a gente desempenha, não é no sentido de fiscalização, não é nesse sentido, mas é de acompanhar e poder orientar um possível problema que o investidor muitas vezes, que o lojista muitas vezes não está enxergando. Sim. Porque são tantas coisas que um lojista precisa se preocupar, né? Montagem, venda, relacionamento, que às vezes a questão financeira, não que ele não olhe para isso, mas pode passar batido por uma eventual, né, sobrecarga. E aí a nossa equipe atua Até pelo valor investido, né? Sim. A rentabilidade tem que existir, né? E senão a loja não vai estar sadia, daqui a pouco ele diz, não, peraí, tem algo errado. Porque aqui, né? vender muito não significa sucesso. Exato. Que era o que eu ia falar agora. A ideia não é vender a qualquer custo, né? É vender e conseguir entregar isso da melhor forma para o cliente, para o arquiteto, né? Entendido. Chegamos ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente
reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta, um agradecimento especial aos nossos convidados, Jordan e Clayton, da Eviva, por compartilharem tanto conhecimento e falar um pouquinho do dia a dia aí da Eviva. Para quem quiser saber mais, entrar em contato, canais, rede social... Direto no site da Eviva, né? Tá. Vão ter as abas de contato, vai acabar caindo para nós, seja expansão ou contato comercial. Maravilha. Querem deixar uma palavrinha? Eu gostaria de agradecer primeiro a oportunidade, né, William? Acho que foi um bom papo e que renderia mais papos, né? Então, muito Teremos obrigado. mais papo, né? quem está nos ouvindo, teremos mais alguns encontros aí com a Eviva. Podemos, inclusive, aprofundar um só dos temas que nós abordamos aqui. Claro. Mandar um abraço para toda a equipe da Eviva, né? Que hoje é capitaneado pelo Diego Machado, que é o diretor da unidade. E para não esquecer nenhum nome, então um abraço geral, né? Agradecer, então, muito obrigado. É isso, enfim, não tem muito também mais o que falar. Parabéns aí pelo teu podcast também, né? Que é muito importante para o setor, né? Construção, enfim. E muito obrigado a todo mundo, a equipe e aí Viva, né? Maravilha. Você que nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de seguir o @podcast Construção em Alta e também acompanhar nossos perfis, @William Pilate, @Giovanna Fecnelli no Instagram e também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já tem data marcada para a próxima terça, às 19 horas, mais um programa recheado de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana. Nos vemos na próxima terça. Um grande abraço. Até lá.